Quantas mães estão aí educando os seus filhos e muitas vezes o pai não está presente? E então vocês são heroínas, vocês estão fazendo o papel de vocês. É claro que com a ajuda do pai se torna muito mais fácil e com muito mais segurança nessa educação. Mas como é o Dia das Mães, nós vamos falar um pouco delas hoje. Então iremos falar a história de Eunice na Bíblia. Alguém já ouviu falar sobre Eunice? Eunice? Ok? Eunice está na Bíblia. E quando nós encontramos sobre Eunice? Então eu quero apresentar a vocês uma mulher chamada Eunice. E ela cresceu em um lar judeu, onde aprendeu a fé através de sua mãe Lloyd. Então ela se chamava Eunice e a sua mãe se chamava Lloyd. Presta bem atenção nessas duas mulheres, a Eunice e também a mãe Lloyd. Quando adolescente, e apesar de toda a instrução que havia recebido, Eunice se apaixonou por um homem grego que não dava muita importância para essa questão ligadas à fé. Quantas mulheres na adolescência, na juventude, muitas vezes por se encantar com um príncipe encantado, que no final vira um sapo e não é um príncipe, não é verdade? E muitas vezes acabam se aventurando no relacionamento e lá na frente pagam um preço muito alto. Muitas vezes até tiveram uma fé no coração, que aprenderam através da palavra de Deus, mas lá na frente, por se envolver, se casarem, talvez o marido endurece o coração, não quer buscar a Deus como ela aprendeu, e foi o caso aqui da Eunice. Ela se casou, ela era então judia, e ela casou com um homem que era grego, que não tinha a mesma fé. E ele não dava a mesma importância que ela dava a respeito da fé. Até eu costumo dizer que nas igrejas, lá no céu vai ter mais mulher do que homem. Você pode ver aqui na igreja, né? Tem mais mulher do que homem. Acho que em todo lugar as mulheres se sobressaem quando se diz de buscar a Deus. As mulheres sempre são a maioria. E realmente nem sempre os homens têm a mesma constância, a mesma fé. Mas graças a Deus que ainda tem os homens valentes do Senhor para servir a Deus. Então ele devia ser importância para essas questões ligadas à fé. Ele devia ser um homem bom, ou seja, mesmo casado com Eunice, esse marido que era grego, possivelmente não tinha a mesma fé, mas era um homem bom, como muitos a gente vê, talvez não tenha uma fé, mas é uma pessoa boa, de caráter. Mas devia pensar que esse negócio de Deus era algo sem importância. Muitos pensam dessa forma. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 4 e 5, lembra desse texto, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 4 e 5. E recordando-me das tuas lágrimas, Paulo falando a respeito de Timóteo. Timóteo, para você saber daqui a pouquinho, ele era filho de Eunice e neto de Lloyd. Diga comigo, ele era filho de Eunice e neto de Lloyd. Agora, Paulo escrevendo diz o seguinte: olha, eu recordo das tuas lágrimas. Lágrimas de quem? Do Timóteo. Aquela questão, homem não chora. Chora, Jesus chorou, né? A Bíblia fala que Paulo lembrava dele, ainda adolescente, que era Timóteo, o tempo que ele buscava a Deus, com suas lágrimas. Desejo muito ver-te, porque Paulo agora estava na prisão, escrevendo a Timóteo. Paulo foi um grande missionário, ele foi em 3 viagens missionárias, mas agora, diante da perseguição que havia na época, ele estava preso, mas ele escreve a carta a Timóteo, e ele diz assim: eu desejo muito ver-te, para me encher de alegria, que é gozo, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, porque muitas pessoas têm uma fé fingida, sim ou não? Tem muitas pessoas que se dizem cristãs, mas é somente aquela pessoa cristã que vai apenas na igreja, só de título, mas ela não vive aquilo que ela prega, ela não vive aquilo que ela faz, até mesmo de estar na casa de Deus. Então Paulo diz: olha, o que eu vi em você, que você tem uma fé que não é fingida, é uma fé verdadeira, porque muitas vezes você olha para pessoas que se dizem, que vão até a igreja, que até dizem crentes, aquela coisa toda, mas não vivem o evangelho. Já estão muitas vezes 10, 20 anos, 30 anos na casa de Deus, mas continuam vivendo uma vida de pecado, uma vida de erro,
Não que você talvez vai mudar de um dia para o outro. Muitas vezes a vida cristã, você vai ter um período que você realmente vai lutar contra o pecado, pode até cair, pode falhar, mas você vai estar sempre lutando para abandonar aqueles erros. Mas tem pessoas que têm uma fé fingida, que estão lá apenas de aparência, mas Deus conhece o coração. Então a gente não pode ter essa fé fingida. Timóteo não tinha essa fé fingida, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide. Olha só, Paulo está dizendo que essa fé começou no coração de quem? Da avó. A avó que chamava Lóide. E em tua mãe Eunice. A fé começou nelas, e estou certo que também habita em ti. Então muitas vezes é aquela coisa, talvez a minha mãe não teve essa fé que eu tenho hoje através da conversão, ou a minha avó talvez não teve, mas eu posso a partir de mim começar o quê? A incutir a fé no coração dos meus filhos e dos meus netos, entendeu? Eu posso fazer o diferencial para que a minha família seja bem abençoada. O apóstolo Paulo com Silas na segunda viagem, ele vai com Silas pregando o evangelho, lembrando que Paulo foi aquele que foi perseguir os cristãos que estavam em Damasco, no capítulo 9, mas ele tem um encontro com o Senhor, uma luz muito forte, faz ele cair do cavalo, e uma voz que diz: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele pergunta: quem és tu, Senhor? E a voz falou daquela luz, em pleno dia, dizendo: eu sou Jesus a quem tu persegue. A partir daquele momento ele ficou cego por um momento, depois ele recobra a visão, e a partir daí ele começa de perseguidor a ser perseguido, porque agora ele começa a anunciar Cristo, e por onde ele vai, ele começa a abrir igrejas, ele começa a fazer com que o reino de Deus seja propagado. Foi um grande missionário, e nessa viagem missionária, Atos capítulo 15, 40, 41, mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria. Para você entender um pouquinho, aqui nós temos Israel, inclusive Jerusalém, aqui nós temos a Síria, aqui é o Líbano, né? E essa parte aqui, que hoje seria a Turquia, é aonde ele passou, tá vendo? Ele passa por aqui, por Cilícia, você vai ver, Cilícia, e passa pela Síria, pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Então, o que eu quero que você entenda é o seguinte: quando você para ouvir uma mensagem como essa, e muitas vezes nós damos ênfase em pregar a palavra como ela é, para não ficar, como diz outros, fazendo ali uma coisa que muitas igrejas talvez até preferem fazer, e deixando a palavra muitas vezes muito pouca para ser pregada. Nós damos prioridade para a palavra. Por quê? O objetivo é: Paulo pregava para fortalecer as igrejas. Então toda vez que você vem, que você ouve a palavra, como você está ouvindo aqui agora, essa palavra vai te fortalecer. Vai te fortalecer a ponto que essa semana que virá, você vai estar lembrando dessa palavra. A fé de Lóide, a fé de Eunice, a fé de Timóteo, e isso vai te fortalecer. A outra semana, quando você vir de novo, você vai vir uma outra mensagem, ou assistir uma mensagem, que vai te fortalecer mais outra semana. É o que Jesus disse: nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É isso que eu preciso entender. E ele começa a pregar, ele começa a anunciar, e aqui nós temos a segunda viagem missionária, Atos 16, versículo 1, chegou também a Derbe e a Listra. Então Paulo sai aqui com Silas de Jerusalém, em Israel, e ele vai passando, como nós falamos aqui, Síria, e ele chega nessa parte aqui, onde é a Turquia hoje, e ele vai chegar aqui em Listra. Olha aqui, primeiramente em Derbe e Listra. Em Listra, que ele conhece quem? Timóteo, que tinha a sua mãe. Qual é o nome da sua mãe? Está fraco. Qual é a mãe dele? Eunice. Qual é o nome da avó? Lóide. Vamos prestar aí, para você não perder o raciocínio. E ele conhece. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia cristã, mas de pai grego. Vamos lá. Então, como eu disse, hoje no mapa atual, nós temos aqui Israel, nós temos Beirute, o Líbano, Síria e a Turquia. Então, possivelmente foi aqui na Turquia aonde Paulo fez as viagens missionárias, que começou a pregar o evangelho naquela época.
Eunice e seu marido tiveram um filho, a quem chamaram de Timóteo, que significa aquele que honra a Deus. Olha que coisa linda. Timóteo quer dizer aquele que honra a Deus. Uma outra coisa importante, quando a mãe está grávida e vai gerar um filho, veja o nome que você vai colocar no seu filho. Muitas vezes coloca cada nome que muitas vezes vai ver o significado, são significados de maldição, significados que não é bênção. Então é importante você olhar o significado, aquele que honra a Deus. É muito possível que o pai de Eunice veio a falecer e sua mãe Lóide foi morar com ela. Então lembrando que o avô de Timóteo, o pai de Eunice, talvez tenha falecido. Porque naquela época os homens viviam muito menos do que nos dias de hoje. Então, possivelmente, nesse ter falecido, a Lóide foi morar com a Eunice, como acontece hoje, não é verdade? Muitas vezes morre lá, aí você traz a mãe para morar com você. Foi isso que aconteceu. As duas se empenharam em educar Timóteo nos caminhos de Deus. Olha só, não era só a sua mãe, mas a avó também, que tinha a mesma fé, se empenharam a educar Timóteo na palavra de Deus. E hoje, como é o Dia das Mães, é o que a gente traz para você. Mães, avós, se empenham em educar os seus filhos, seus netos no caminho de Deus. Quando você tem a oportunidade muitas vezes de ter o seu filho, seu neto lá do seu lado, para contar uma historinha, não vai contar a historinha da mula sem cabeça não, do bicho papão, aí a criança nem dorme, não, vai lá, conta a historinha da Bíblia. Conta lá que Jesus curou, que Jesus libertou, Davi vencendo Golias. Olha quantas histórias tem na Bíblia, que vai encher o coração do seu filho, do seu neto de fé, de esperança. Foi o que aconteceu com essas duas, elas se empenharam em colocar no coração de Timóteo a mesma fé. Também não ouvimos mais falar do pai de Timóteo. Então você não vê na Bíblia mais falando do pai que era grego. Talvez ele tenha falecido também. Então foram Eunice e Lóide que transmitiram a fé a Timóteo. Essas duas mulheres guerreiras que lançaram a semente no coração ali de Timóteo. Mais tarde, quando Timóteo já era adolescente, ele se converteu à fé cristã. É aquela coisa, você ensina a criança no caminho que deve andar, quando ela crescer não vai desviar dele. É claro que a salvação é individual, é aquilo que a gente fala até para o nosso filho André. Nós ensinamos, nós pregamos, mas a decisão de escolher servir a Deus é dele, não tem o que fazer. Cada um por si nessa questão de fé, mas nós ensinamos. Já era adolescente, ele se converteu à fé cristã e tornou-se companheiro de viagem de Silas, do apóstolo Paulo, conforme lemos olha ali, Atos capítulo 16, do 1 ao 5, olha só, a fé que estava no coração dele foi tão maravilhosa, que ele se torna agora um daqueles que esteve com o apóstolo Paulo, olha que privilégio, pregando o evangelho. Chegou também a Derbe e Listra, e eis que estava ali certo discípulo, por nome Timóteo, filho de uma judia cristã, mas pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Eles davam bom testemunho, olha só, isso que é importante, dar um bom testemunho. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares. Lembrando que Timóteo, ele era filho de uma mulher judia e também filho de um homem grego. Então, para ir pregar com Paulo, e Paulo estava começando a pregar, ainda que não era mais necessária a circuncisão, porque no lugar da circuncisão foi colocado o batismo nas águas. Agora, graças a Deus, os homens não precisam circuncidar. E o que era circuncisão na época? Era algo que tinha sido colocado no Velho Testamento, por lei de Deus, que todo homem teria que ter circuncidado, que nada mais é do que uma operação de uma fimose. É isso mesmo, os homens sofriam naquela época, mas agora chega Jesus e ele, no lugar da circuncisão, ele fala: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Então, no lugar da circuncisão entrou o batismo. Mas mesmo sendo o Novo Testamento, Paulo achou melhor circuncidar o Timóteo para não criar situação para que o judeu se convertesse, e assim foi feito. Quando iam passando pelas cidades, entregavam aos irmãos para serem observadas as decisões que haviam sido tomadas pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. Assim as igrejas eram confirmadas na fé e dia a dia crescia em número. Olha que coisa linda, havia o crescimento da igreja.
Atos 15:3, Paulo quis que este fosse com ele e tomando-o circuncidou, aquilo que nós falamos. Já perto do fim da sua vida, Paulo estava na prisão e de lá ele escreveu 2 cartas endereçadas a Timóteo. Então agora Paulo, ele conheceu Timóteo, ainda era adolescente. Agora a fé dele foi suficiente para que ele fosse, junto com Paulo e Silas, pregar o evangelho. E lá na frente, Timóteo já é um adulto. E Paulo agora numa prisão, porque lembrando que as últimas cartas que o apóstolo Paulo escreve, Paulo escreveu várias cartas. Ele escreveu Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemão e possivelmente Hebreus. Tudo isso Paulo escreveu no Novo Testamento. Mas 2 Timóteo foi a última carta que Paulo escreve antes de morrer. Ele foi decapitado. E ele ainda na prisão, ele escreve 2 cartas agora para Timóteo, foi as últimas cartas que ele escreve. E essa carta foi escrita no ano 67 depois de Cristo, pouco antes da sua morte, e a última carta escrita por Paulo, que agora já era homem adulto. Timóteo já não era mais adolescente, era um homem adulto, e pastor na igreja localizada na cidade de Éfeso. Olha só, agora o próprio Timóteo era um pastor de uma grande igreja lá, a igreja de Éfeso, e Paulo escreve para ele. Em 2 Timóteo, Paulo faz questão de abrir seu coração e falar do seu amor por Timóteo, e na admiração que tinha por sua mãe e a sua avó. Lembrando que hoje, por ser dia das mães, nós temos essas 2 mulheres, que é a mãe e a avó de Timóteo. Quem é a mãe? Eunice. Quem é a avó? Lloyd. 2 mulheres maravilhosas, que incutiram a fé no coração de Timóteo. Olha agora, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 4 e 5, é as mesmas palavras que nós vamos ler aqui, porque aqui é em outra versão. Então você vai ver 2 Timóteo 1, 4, 5. Lembrando das tuas lágrimas. Lembra que nós começamos a falar que ele lembrou das lágrimas? Até eu falei, o homem chora, tal. Lembrando das tuas lágrimas. Isso ele estava na prisão, Paulo escrevendo. Estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento. A mesa que primeiramente habitou em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Oh glória, a fé estava no coração, e eu quero dizer para você, a fé também está sendo gerada no teu coração neste dia, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? A fé, Paulo estava dizendo, a fé estava na sua avó Lloyd, a fé estava na sua mãe, ali Eunice, e também está em ti. Como Eunice e Lloyd influenciaram Timóteo? Em primeiro lugar, elas ensinaram Timóteo a respeitar as escrituras sagradas. Mamãe, vovó, mesmo papai, titia, ensine os teus filhos. É aquela coisa, se hoje nas escolas fosse permitida a leitura da Bíblia, até mesmo como regra de fé, elas não seriam lidas nas prisões, porque deixam de ensinar os filhos, muitas vezes nas escolas, até em casa, mas quantos estão na prisão lendo a Bíblia? Sim ou não? Lá na prisão, que eles vão muitas vezes dar valor à palavra de Deus. Então que não seja necessário o seu filho, quem quer que seja, ir para a prisão, mas que aqui fora ele possa sim dar valor à escritura, à palavra de Deus. Elas fizeram respeitar as escrituras sagradas. Paulo lembra a Timóteo, 2 Timóteo 3,12, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Ou seja, mostrando para nós, não é que agora você é de Cristo, que você não vai ter a luta, você não vai ter os problemas, né? Alguém talvez não vai ter uma Covid, ou alguém não venha a partir, né? Como a Beth está aqui, né, Beth? Nós passamos pelas situações, todos mundos adversos, lutas, dificuldades, mas o segredo é que mesmo com as lutas, como a nossa irmã Fátima, que perdeu a visão, poderia estar em casa reclamando, murmurando, mas ela sabe que estar aqui é o melhor lugar para se estar, apesar da circunstância, apesar de todas as lutas. Perder um ente querido, não, independente, a casa de Deus, a presença de Deus é mais importante no meu coração do que tudo.
E é isso que eu preciso entender, porque quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Teremos luta, mas temos Jesus do nosso lado. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é por mim, Deus é por você, e nós vamos vencer todas as dificuldades. Mas Paulo lembra a Timóteo a permanecer firme nas coisas que havia aprendido. 2 Timóteo 3,14, tu porém permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Então olha, você fica firme naquilo que você aprendeu, sabendo de quem você aprendeu, que era a mãe, a avó. No verso seguinte, Paulo diz que Timóteo sabe essas coisas desde criança. Olha aqui, 2 Timóteo 3,15, e que desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Nós vamos voltar às salinhas das crianças aqui na igreja, com todas as limitações, né, com todas as situações que nós temos, mas temos que voltar. Ou mesmo nós estávamos até falando com a pastora, de a gente usar talvez uma live que seja, né, a irmã evangelista Karina, quem realmente é responsável aqui pelas crianças, tem fantoche, vamos fazer alguma coisa, pelo menos uns 20 minutos que seja semana, e vamos passar para nossas crianças. Então gostaria até, já aqui ao vivo e a cores, que as nossas mães, as irmãs aqui que gostam disso, vamos trabalhar junto, vamos fazer alguma coisa para deixar para as nossas crianças semanais aí, para que elas assistam, mesmo se for feito lá no fundo, vamos fazer e vamos abençoar, porque é importante ensinar as nossas crianças, e que desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Paulo está dizendo a Timóteo, olha, desde você, quando você era pequeno, você sabe a sagrada letra, e sabe para que serve essa palavra? Te faz sábio, para alcançar a salvação da tua alma, que é pela fé em Cristo Jesus. É isso que você precisa entender. A palavra de Deus nos dá sabedoria. É óbvio que Paulo está se referindo ao tempo da criação de Timóteo, sobre os cuidados de sua mãe Eunice e a sua avó Loide. Elas se empenharam de todas as formas para ajudar Timóteo a conhecer as sagradas escrituras. Agora, como é que eu vou ensinar se eu não leio a palavra? Então, vovó, mamãe, leiam a Bíblia, aprendam a palavra de Deus. Se você não tem a Bíblia em casa ainda, compre. Se você não tem como comprar, baixe um aplicativo no seu celular. Lá, eu não consigo ler, mas lá tem aplicativo que vai falar. Você consegue ouvir o áudio da Bíblia inteira, se for o caso. Enquanto muitas vezes você fica perdendo tempo, aprenda a palavra. Essas duas mulheres conheciam a palavra de Deus, e por isso podiam ensiná-la ao jovem Timóteo. Então é importante vir para a igreja, assistir os cultos, para aprender, para também poder ensinar aos nossas crianças. Em segundo lugar, elas ensinaram Timóteo acerca da fé em Jesus. Olha ali, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que é em Cristo Jesus. A salvação é por Jesus. Por isso nós vamos participar da ceia, que o pão simboliza o corpo de Cristo, o suco de uva simboliza o sangue de Cristo, que foi vertido na cruz para a nossa salvação. Paulo reconhecia que Eunice e Loide tinham uma fé sincera, sem falsidade, sem pretensão e sem fingimento. Mas a fé de outros não vale para nós. Então você, mamãe, vovó, titio, titia, que seja, você está vendo a fé dessas mulheres. Qual que é o nome delas? Eunice e Loide. Mas a fé delas não serve para você, porque você tem que ter a sua própria fé. Você tem que exercer essa fé para fazer a diferença. Então a fé de outros não vale para nós. Quantas pessoas falam assim, eu gostaria tanto de ter a fé de ciclano, a fé de fulano, não é assim? Mas não funciona, cada um tem que exercer a fé. E como que vem a fé? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10:17, toda vez que você ouve, toda vez que você lê a Bíblia, a fé vem. Timóteo precisava exercitar fé pessoal nas verdades bíblicas, e ter um bom modelo da própria mãe. É algo realmente maravilhoso para poder se espelhar. Graças a Deus que ele tinha a fé da mãe, mas muitos se converteram, não tiveram essa fé do pai, da mãe, que seja, mas graças a Deus pode fazer a diferença daqui para frente. Vamos apenas recordar a cadeia de pessoas aqui. Qual o nome da avó? Loide. O nome da mãe? E o nome do filho e o neto? Timóteo. É desse que nós estamos falando.
Isso serve para mostrar a importância de vocês mulheres em ensinar seus filhos com ou sem a ajuda dos maridos. O marido não está aqui, não é desculpa, você pode ensinar. Se o marido tiver, melhor ainda. Mães que amam seus filhos de verdade, estão mais preocupadas com a alma dos seus filhos do que com o físico e a roupa que eles usam. Meu filho está gordo, está magro, a roupa que ele usa, não. Estou mais preocupado o quê? Com a alma dele. O restante é importante, mas a alma realmente pode perecer no inferno. Estão mais preocupados com a vida eterna dos seus filhos do que com o sucesso deles nessa vida. Porque quantos têm um nome escrito aqui na terra, quando morre não tem o nome escrito lá no céu, no livro da vida. Estão mais interessados no relacionamento de seus filhos com Jesus do que com eles serem populares neste mundo. Então tem um relacionamento com Cristo. Estão mais interessadas em como seus filhos estão diante de Deus do que com o status social dos mesmos. E estão mais preocupadas com o estado espiritual de seus filhos do que com suas habilidades esportivas, musicais, intelectuais. Então, mães estão preocupadas com seus filhos que tenham uma fé viva em Deus. Em terceiro lugar, elas ensinaram Timóteo a servir o próximo. Certamente foi essa qualidade que mais chamou a atenção de Paulo quando ele conheceu Timóteo. Ele era um adolescente que queria servir a Deus. Certamente as 3 maiores qualidades que Eunice e Lode transmitiram a Timóteo foram: primeiro, ele foi ensinado a ser um cristão forte. Ele era, nas palavras de Lucas, um verdadeiro discípulo. Discípulo é aquele que dia a dia nega-se a si mesmo, toma a sua cruz e segue a Jesus. Em segundo lugar, ele tinha boa reputação das pessoas que o conheciam. Ele era um homem de palavra, um homem firme, e isso ele tinha aprendido de sua mãe e da sua avó. E terceiro, ele estava disponível para ajudar. Quando Paulo quis levá-lo, mesmo sendo apenas um adolescente, Timóteo estava pronto. Somente alguém que sabe que é amado em casa se dispõe a correr o risco lá fora. Então ele se dispõe: eu vou, é para pregar o evangelho? Conte comigo. Susana Wesley, 1669, faz tempo, hein? A 1742. Era filha de um pregador. Esforçada na obra de Deus durante a vida, seguiu o exemplo da sua mãe, passando uma hora de madrugada e a outra à noite orando e meditando sobre as Escrituras. Olha só, ela tinha um exemplo. Susana Wesley deu à luz a 17 filhos, talvez naquela época não tinha televisão, mas 17 filhos, inclusive João e Carlos Wesley. João Wesley foi um grande pregador. Todos os dias ela tirava uma hora para orar pelos seus filhos. Você tem tirado um tempo para orar pelos seus filhos, pelos seus netos? Toda semana ela tirava uma hora para estar com um dos seus filhos para conversarem sobre Deus. 17 filhos, ela tirava o tempo para conversar com eles sobre Deus e coisas espirituais. Que belo exemplo de mãe ela é. E o famoso John Wesley escreveu essa frase, tem outras: a conversão tira o cristão do mundo. Então quando eu me converto, eu saio do mundo, e quando eu me santifico, então o mundo sai de mim. Uma grande lição para nós. E para a gente ir para os finalmente, mães, alguns princípios fáceis de seguir. Nunca se deixe manipular pelo choro. Sabe aquele filho que vem muitas vezes chorando, aquela coisa toda? Cuidado, só atenda a pedidos feitos com educação. Isso é importante. Para impedir mentiras, evite castigar quando a criança vier e fizer uma confissão voluntária de algo errado. Então o filho fez lá uma coisa errada, vem confessar, amém, você recebe tudo, evite corrigi-lo de imediato, mas não tolere nenhuma atitude de rebeldia ou pecaminosa. Converse e depois discipline. Elogie e apoie o bom comportamento. Nós também, mães, pais, elogiar quando faz um bom comportamento. Cumpra todas as suas promessas feitas a seus filhos. Fez uma promessa ao filho? Cumpra. Né? Não vai lá muitas vezes não cumprir aquilo que você cumpriu. E aí nós temos esse desenho, né, dessa mãe que está numa loja e o filho lá: quero um tablet. E aí o vendedor, no desespero: compre logo, ou vão pensar que a senhora bateu nele. Então tem muitas crianças que é mal educada, que o pai e a mãe não ensinam. Então a gente tem que ensinar. E muitas vezes para ensinar é aquela coisa, tem que conversar, tem que ter paciência, não é fácil, mas vale a pena. E para a gente concluir, mães, ensine seus filhos a orar, assim que aprender a falar. Seu filho começou a falar, ensine o seu filho a orar.
Ah, mas é difícil. Vai, ensina ele a orar. O André, nós temos gravação dele, quando era pequenininho, de orando. Entendeu? Então, ensinando. Ensine seus filhos a lerem a Bíblia, assim que aprender a ler. Seu filho começou a ler, ensina a ler a Bíblia, leia com ele. Entendeu? Vai lá, lendo lá a palavra de Deus. A cada mãe o meu devido carinho e respeito, que vossos filhos possam chamá-las de bem-aventuradas todos os dias, e nós as chamamos de benditas do Senhor. E aqui, ó, nós temos a minha digníssima pastora Bia, nosso filho André, minha mãe, Dona Leontina, tá, inclusive 94 anos. A minha sogra, para quem não conhece, é a mãe da pastora Bia, a dona Josefa e o seu Adão. Não sei se aí no telão consegue ver. Você conseguir ampliar para mim, ou fazendo um favor? Se conseguir, só para o pessoal ver. Amplia lá, tira eu de lado, só para eles verem certinho. Quero agradecer a minha esposa, a pastora Bia, a minha mãe Leontina, minha sogra Josefa, né? E quero agradecer a todas as mães pela dedicação que têm demonstrado pelos seus filhos. Todas as mães. Louvamos a Deus de todo o coração por cada uma de vocês. Que Deus abençoe cada uma de vocês. E obrigado e feliz Dias das Mães. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Eu vou pedir para a pastora Bia agora orar por vocês, mães. Mas antes disso, eu vou pedir para colocar para nós um vídeo. Hoje demorar um pouquinho mais do que o normal, coisinha pequena, mas vale a pena. Vai passar um vídeo agora, e esse vídeo fala do Dia das Mães. Gostaria, em homenagem a vocês, que assistissem em nome de Jesus. Hoje é um
Olha que lindo, dá uma olhada aí agora. Amém a todas as mães. Feliz Dia das Mães. Glória a Deus. E mães que são guerreiras, né? A gente sabe que são guerreiras. Eu louvo a Deus. Como eu disse, né? Temos mães que já perderam os filhos, outros que têm filhos especiais. Nossa irmã Maria Aparecida mesmo tem 3 filhos, 2 são especiais, né, Maria Aparecida? E é uma guerreira. E tantos outros, não é verdade? Então a gente tem que louvar e glorificar o nome do Senhor. Nós vamos neste momento participar da ceia. Você que está em casa, eu quero chamar aqui a evangelista Karina, quero chamar aqui a pastora Bia. Nós vamos participar da ceia, em nome de Jesus. E você que está em sua casa, você tem o pão, suco de uva, que você esteja se colocando agora para participar. Pode ir entregando para nós, em nome de Jesus. A Paulinha vai estar passando. Quem deve participar da ceia? Aquele que um dia entregou a sua vida a Cristo, que realmente passou pelas águas conforme a palavra de Deus, e está em comunhão com Deus. Aquele que ainda não fez, você vai estar participando da bênção de Deus. Da mesma forma, bênção do Senhor sobre você. Mas, acima de tudo, que possamos estar participando conforme a palavra. Ele vai colocar para nós, já colocou, amada minha. Pode erguer um pouquinho mais o som. Nós estamos aqui para realizar o que Cristo disse, fazer em memória dele. Isso não foi inventado pelo pastor, pelo padre que seja. Jesus deixou estabelecido: façam isso em memória de mim. Então aqui nós temos o elemento pão, que simboliza o corpo de Cristo. E também temos o elemento suco de uva, que simboliza o sangue de Cristo. E é dessa forma que nós participamos da ceia do Senhor. Jesus disse que devemos fazer isso até o dia da sua vinda, ou até o dia que o Senhor nos chamar. Então é importante você estar aí em comunhão com o Senhor, na presença de Deus. Ajuda a Fátima, isso, ajuda ela. Aí, Fátima, muito bem. Aí, glória a Deus. Pega aqui para a evangelista Karina, para a pastora também, Joelson, André, né? É isso aí. A palavra do Senhor nos diz que na noite que Jesus foi traído, ele pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Lembre que Jesus, quando disse é o meu corpo, ele não tinha morrido ainda. Então aquele pão simbolizava o corpo de Cristo. Então esse pão simboliza o corpo de Cristo lá na cruz. Antes de comer, eu quero que você feche seus olhos. Se houver alguma coisa que você fez, que você praticou, peça perdão para não tomar a ceia indignamente. Pai, venha perdoar cada um dos teus filhos. Aqueles que muitas vezes, Senhor, teve algum deslize, alguma fraqueza, mas que hoje está com o coração arrependido, dizendo que vai mudar e que vai lutar contra o pecado, contra a tentação. Então ajude o teu filho, a tua filha, ao tomar a ceia, possa estar tomando, Senhor, dignamente. Que ele receba o teu perdão, que ela receba a tua graça, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Comemos todos, em nome de Jesus. Semelhantemente, ele pegou o cálice e ele disse que este é o cálice da nova aliança, o sangue dele. Que possamos tomar agora todos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pai, mais uma vez te agradecemos pela comunhão, pelo dia de hoje, pela tua presença. Ó Deus, louvamos o teu nome para todos sempre. Amém. Deus abençoe, evangelista. Vamos cantar o último louvor para a gente encerrar. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Enquanto nós vamos cantar esse último louvor, em nome do Senhor, graças a Deus, fique de pé, todos aí. Nós vamos adorar a esse Deus, porque é bom estarmos aqui.
e é bom estarmos louvando a esse Deus. Aleluia. Paulinha, por favor. Aí tem nessa cadeira, aqueles que não estão aqui presencial apenas vão estar aí recebendo as homenagens, mas as mães que estão aqui vão receber uma rosinha. Oh, maravilha! Então todas as mães, você pode entregar para todas as mães aí, tá bom? Em nome de Jesus. E você que está em casa, vamos cantar É Bom Estarmos Aqui. É bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar teu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Diga agora: Deus, Deus, venha nos abençoar, e que essa união nunca, nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar, e que essa união nunca falte para nós. É bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar teu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar, e que esta união nunca, nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar, e que esta união nunca falte para nós. Pai, nós te agradecemos, te louvamos, Senhor, por este culto, pelo louvor, por ser especial o Dia das Mães. Mais uma vez abençoa todas as mães, cubra elas com teu sangue, guarda, proteja seus filhos, seus netos, as tias, todos, ó Pai, mesmo aquelas que não puderam gerar, mas tem aí, ó Deus, o carinho de zelar por pessoas, de cuidar como se fossem seus próprios filhos. Venha abençoar a todos, em nome de Jesus. Seja um domingo abençoado, um almoço abençoado, uma semana abençoada a todos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre todos vocês, não somente hoje, mas para todos sempre. E todos dias comigo, amém e amém. Que você esteja curtindo, comentando, compartilhando esse culto. Foi bom para você? Compartilhe para outros. Deus abençoe a todos na paz do Senhor. Amém e amém.